Muito boa tarde. Como sabem, entra em vigor às 0 horas de amanhã o novo período do estado de emergência decretado pelo Sr. Presidente da República após autorização do Parlamento. Como tinha sido previsto, este estado de emergência vigora exclusivamente por um período de 7 dias, porque todos entendemos que devíamos aguardar pelo início da próxima semana para podermos dispor de dados mais sólidos, tendo em conta que o período de Natal, seja porque houve mais circulação, seja porque houve naturalmente menor número de testes realizados, dava indicações bastante díspares de qual a evolução da situação. Fizemos bem se tivermos em conta que os números de novos casos que ainda eram registados na terça-feira passada eram 4.956. Contudo, ontem os números já foram superiores a 10.000 e os números que serão divulgados brevemente indicarão que os novos casos hoje praticamente chegam de novo aos 10.000. Por isso, fizemos bem em termos decidido aguardar pela sessão do Infarmed no próximo dia 12 para podermos ter uma melhor clarificação de qual é a situação real da pandemia no país. Nesse sentido, aquilo que o Conselho de Ministros aprovou foi estender as regras atualmente em vigor para o próximo período, embora por uma medida cautelar, determinar que durante o próximo fim de semana se aplicarão por igual a todos os concelhos do país, com mais de 240 novos casos por 100.000 habitantes, a regra da proibição da circulação interconcelhia e a regra da proibição da circulação na via pública após as 13 horas. Tendo em conta a evolução que os novos casos têm tido no território nacional, estou a falar agora no território do continente, queria precisar isso, isto significa que estas medidas só não se aplicam em 25 concelhos, porque neste momento só há 25 concelhos onde o número de novos casos por 100.000 habitantes é inferior a 240. A situação, não estando ainda totalmente clarificada, indicia, contudo, que há um agravamento da situação e que, provavelmente, teremos de adotar medidas mais restritivas a partir da próxima semana. Nesse sentido, e sem prejuízo da reunião que haverá no próximo dia 12 com o Infarmed, no Infarmed, nós iremos já amanhã ter uma reunião de emergência da Comissão Permanente de Concertação Social. Eu próprio convidarei todos os partidos políticos para os poder proceder a iniciar a sua audição já amanhã, tendo em vista podermos preparar, se tal vier a ser necessário, a adoção de medidas no próprio dia 12 que correspondam a um agravamento da situação que se venha a confirmar, como os números de ontem e os números de hoje indiciam que possa acontecer. Chamo a atenção que cada dia pode contar e que, por isso, pode ser útil não esperar pelo próximo dia 15 para tomarmos novas decisões e que elas possam ser tomadas na imediata sequência
daquilo que se vier a confirmar no próximo dia 12. Portanto, como tem sido sempre o nosso critério, nós devemos ir ajustando as medidas à evolução da pandemia. Acho que devemos ter sempre em conta os dados mais atuais possíveis. Devemos procurar diferenciar as medidas aplicáveis ao território nacional em função da gravidade e da intensidade da pandemia, mas neste momento, tendo em conta a vaga de frio que estamos a enfrentar, tendo em conta que ontem e hoje tivemos números excepcionalmente elevados de novos casos, manda a prudência que este próximo fim de semana, com exceção dos 25 concelhos que têm menos de 240 casos por 100 mil habitantes, devemos aplicar já estas medidas. Entretanto, vamos proceder ao diálogo com o Sr. Presidente da República, proceder à audição de todos os partidos políticos, todos os parceiros sociais, mas acho que com o grau de previsibilidade com que temos procurado de preparar os portugueses para as medidas que venham a ser necessárias, acho que todos devemos ter em conta que, a confirmar-se a evolução que ontem e hoje os números têm revelado, muito provavelmente, na próxima semana, teremos que adotar medidas de restrição mais elevado, tal como tem vindo a acontecer na generalidade dos países da Europa. Por isso, para já e quanto ao que importa, em todos os concelhos do país, com mais de 240 casos por 100 mil habitantes no próximo fim de semana, limitação da circulação a partir das 13 e proibição da circulação interconcelhia. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Tiago Contreiras, da RTP. Admite medidas mais restritivas já na próxima semana. Gostaria de saber quais são. Um novo confinamento geral, encerramento dos estabelecimentos de ensino, o quê? Nesse âmbito também, de que forma prevê que decorra a campanha eleitoral para as eleições presidenciais e, em concreto, o dia da votação, porque tudo indica será abrangido por esse apertar das regras, e a atualidade política avança a par e passo da pandemia. Gostaria também de lhe perguntar se continua a manter a confiança política na Ministra da Justiça, depois das palavras de ontem do Presidente da República, que de alguma forma reiterou um desconforto perante estes casos recentes. Obrigado. Muito bem, vamos tratar primeiro da pandemia e depois eu no fim responderei a essas questões mais de ordem política geral. Primeiro, quanto às medidas que venham a ser adotadas, vamos naturalmente ouvir os parceiros sociais, vamos naturalmente ouvir os partidos políticos. Há um grande consenso hoje entre os técnicos e os especialistas de que não se justifica afetar o funcionamento do ano letivo e, portanto, não devemos ter medidas que impliquem, como adotámos no ano letivo passado, a interrupção da atividade letiva, mas, enfim, mais vale ser claro, é evidente que nós o que temos feito até agora é fazer incidir as medidas, sobretudo durante o fim de semana. Um passo em frente, o que é que significa? Significa estender ao resto da semana esse tipo de medidas e, portanto, temos que adotar medidas de confinamento mais geral, do tipo da que adotámos em março passado, mas não queria neste momento estar a antecipar as medidas e como a esperança é a última coisa a morrer, também devemos ter esperança, ainda vamos mantê-la, que estes números de ontem e de hoje ainda seja um ajustamento do período que vivemos nas últimas semanas e que os dados daqui até dia 12 não confirmem esta evolução. Agora, se o confirmarem, é evidente que é necessário fazer o que é necessário fazer, porque creio que todos compreendemos que não podemos pôr em risco o enorme esforço que foi feito até agora e no momento em que, felizmente,
já começou a decorrer o processo de vacinação, em que já sabemos que este túnel tem um fim, não podemos agora desperdiçar o que conquistamos e, portanto, teríamos mesmo que adotar medidas mais restritivas. Mas vamos ver o que é que nos dizem os parceiros sociais, o que é que nos dizem os partidos políticos e também o que é que nos diz a evolução da situação da pandemia nos próximos dias. Sobre presidenciais, também para deixar claro, para relembrar o seguinte, eu gostaria de relembrar que a lei do estado de emergência, que vigora desde 1986, não permite qualquer tipo de restrição à atividade política. Expressamente é dito que não é possível determinar qualquer proibição da atividade política. Foi um tema, como se recorda, muito discutido quando o Congresso do PCP aplica-se, por maioria de razão, a uma campanha eleitoral. Naturalmente, enfim, não quero dar lições a nenhum dos candidatos e às candidatas, seguramente ajustarão a campanha eleitoral às circunstâncias próprias e há condições para que o ato eleitoral decorra em total segurança, sem mesmo vigorando as medidas do estado de emergência. Tivemos, aliás, já, ao nível regional, um ato eleitoral na região autónoma dos Açores, já no decurso destes períodos de estado de emergência. Eu essas matérias políticas responderei depois no final, quando vamos tratar da pandemia, depois falamos já do resto. Boa tarde, Ana Geraldes da SIC. Fala num ajustamento tendo em conta a evolução da pandemia. O que eu lhe pergunto era se, quando permitiu uma abertura no Natal, o Governo, na altura, disse que já saberia que iria ter números mais elevados para estas semanas de janeiro, se está acima daquilo que era esperado pelo Governo na altura, ou se, quando permitiu essa abertura, já contava poder ter de avançar para um confinamento geral, porque, no fundo, dar esse passo em frente, como agora disse, será esse confinamento mais geral. E se, no diálogo com o Presidente da República, esse confinamento geral tem o aval do Presidente da República? Bom, nós naturalmente temos mantido, como é nosso dever, permanentemente informado o Sr. Presidente da República sobre os assuntos que dizem respeito à condição do país e naturalmente sobre a situação desta pandemia e, portanto, aqui temos transmitido ao Sr. Presidente da República quer os dados, quer as medidas que estamos a considerar ter de adotar. Como se recorda, quando adotámos as medidas para este mês, assumimos desde logo como previsível que, diminuindo o nível de restrição durante o período natalício, era natural que a seguir houvesse algum incremento da transmissão, mesmo que a generalidade das famílias adotassem, como creio que adotaram, as medidas de prevenção. E foi por isso que dissemos maior liberdade de Natal, maior contenção logo no ano novo, e no ano novo já vigoraram medidas de proibição da circulação entre concelhos e a limitação da circulação no espaço público a partir das 23 horas e a proibição de festejos, etc. Os números de ontem e de hoje são claramente muito distintos e díspares daquilo que tínhamos, olha, no início da semana. Nós, no início, como lhe disse, terça-feira, tínhamos 4.956 casos. Na segunda-feira, não queria falhar, mas devíamos andar à roda dos 4.500 casos. Portanto, estamos a falar de uma duplicação em 2 dias. Também estamos a falar de um final de uma semana que sucede a uma outra, onde chegámos a ter menos de 2.000 novos casos por dia. Portanto, temos que ver o que é efeito dessa maior circulação, do que é o efeito de, provavelmente, as pessoas durante o período das festas terem testado menos, de poder haver algum atraso, embora não seja isso, já verificámos que não é o facto determinante, não é o atraso no reporte da informação nos laboratórios, porque, por exemplo, quanto aos números de ontem, 91% dos casos foram testes realizados antes de ontem. Portanto, são muito recentes. Não se explica pelo atraso no reporte laboratorial. Agora, as próprias pessoas é que podem terem adiado ou retardado ou não sentido necessidade de fazer testes. Pode também se verificar o facto de, com este pico do frio, haver mais pessoas com sintomas e, portanto, haver mais pessoas a serem testadas. Pode haver vários fatores de explicação.
Mas, portanto, para podermos decidir com uma base mais segura, devemos manter aquilo que tínhamos estabelecido, que é, vamos esperar para o dia 12 para termos dados seguros e não introduzir rupturas de surpresa na vida das pessoas. De qualquer forma, há cautela, tendo em conta a vaga de frio que estamos a viver. Ser um período onde, tradicionalmente, a gripe tem uma incidência particular. Estes números que estamos agora, que tivemos ontem e que tivemos hoje, isso leva-nos a que no fim de semana sejamos bastante prudentes e por isso não há circulação entre concelhos e há a limitação da circulação na via pública a partir das 13 horas em todos os concelhos com mais de 240 casos, ou seja, todos os concelhos do continente menos 25. Desta vez é muito simples de saber, são só 25 que estão abaixo, o que demonstra bem como a situação se tem vindo, efetivamente, a agravar em todo o território nacional e por isso justificar-se que seja uma medida mais geral e menos localizada. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou insistir aqui na questão da campanha eleitoral das presidenciais. Sim. É para saber como é que o Governo está a ver o impacto que toda a evolução epidemiológica de Portugal pode ter na campanha eleitoral. Na própria campanha eleitoral, há muitas pessoas que não têm acesso a meios digitais. As consequências em termos de abstenção nesse ato eleitoral, que é para as eleições presidenciais, e uma contradição clara, que é mais de 90% da população sujeita a recolher obrigatório aos sábados e aos domingos, e, em princípio, esse dia das eleições, 24 de janeiro, terá de ser uma exceção, porque as pessoas terão todo o direito de votar até às 20 horas, mas as pessoas também terão um grande receio de aglomeração. Mas como é que o Governo está a acompanhar estes problemas que causam nas eleições centrais? Vamos lá ver. Nós vivemos momentos, de facto, verdadeiramente atípicos e em que temos que ir ajustando a nossa vida do dia-a-dia àquilo que é a realidade da pandemia. Provavelmente há um ano atrás nenhum de vocês estava com máscara e eu também não trazia a máscara para pôr mal a cabo esta conferência de imprensa. E vamos ter que ajustar, e certamente os candidatos vão ter que ajustar as formas de campanha, as campanhas eleitorais. A organização eleitoral vai ter que ter em conta também essa necessidade de evitar grandes juntamentos, mas como se verificou já nos Açores, não foi o facto de haver uma situação de pandemia, não foi haver uma situação do estado de emergência que impediu a realização normal do estado de umas eleições. Acabamos de ver como um país do tamanho dos Estados Unidos teve um processo eleitoral que não podemos dizer propriamente exemplar relativamente à forma como alguns candidatos reagiram à derrota que sofreram, mas a verdade é que não foi a pandemia que impediu o desenvolvimento da campanha eleitoral. Portanto, além de mais, aí é muito simples e a lei é clara e está assim desde 86. O estado de emergência permite restringir vários direitos, liberdades e garantias, não permite restringir qualquer tipo de atividade política. Será uma questão de imaginação. Eu tenho verificado, aliás, como porventura todas as televisões estão a realizar debates entre todos os candidatos. Os candidatos terão seguramente novas formas de contactar as populações. Os órgãos de comunicação social seguramente terão também maior interesse e criarão novos canais de comunicação dos candidatos com a população. Acho que teremos que temos que nos adaptar a esta nova realidade, como nos temos adaptado em todas as atividades da nossa vida, a esta realidade da pandemia, mas sem que as instituições democráticas continuem a funcionar com toda a normalidade. Boa tarde, Sr. Primeiro-Ministro. Helena Rita Besugo, Record TV. Perguntava-lhe se as medidas mais restritivas que podem vir a ser apresentadas na próxima semana serão apresentadas de igual forma para todo o território nacional ou se serão consoante o risco dos concelhos. Vamos, como lhe disse, eu não quero desenhar aqui em concreto quais são as medidas que iremos adotar. O critério tem sido sempre o mesmo.
perturbar o mínimo possível a vida das pessoas e ter a máxima de eficácia nas medidas de contenção. Portanto, quanto menos pudermos limitar a vida das pessoas, a atividade económica, a atividade das empresas, melhor. Mas há algo que não podemos fazer, é pôr em risco, efetivamente, a saúde pública, e os números que ontem e hoje estamos a ter sinalizam que, efetivamente, as medidas que temos adotado não são suficientes. Se estes números não se confirmarem, excelente, podemos, porventura, manter este nível de contenção que temos tido até agora. Se estes números, infelizmente, se confirmarem, aí teremos que adotar medidas mais restritivas. Eu chamo a atenção, porque muitas vezes diz, mas é muito difícil assim organizarmos a vida porque há uma grande imprevisibilidade. Vamos dizer, a imprevisibilidade é que resulta da própria dinâmica da pandemia. O que faz sentido, isso eu creio que é um consenso geral, é que as medidas sejam adequadas, justificadas e proporcionais à gravidade da situação. Ora, a situação não é estática, evolui, e por isso faz evoluir também as medidas. Tem sido assim em Portugal, como tem sido assim na generalidade dos países europeus. Se verificar, nos últimos dias, muitos países europeus têm vindo a reforçar o grau de restrição do funcionamento das suas sociedades em função do agravamento da situação. Nós temos vacina, nós hoje já cumprimos metade do objetivo que nos tínhamos proposto de deixarmos de ser o país que tinha o menor número de camas de cuidados intensivos por habitantes na Europa, para passarmos a atingir a média até ao final de março. Neste momento já temos mais, eu creio que 80 camas do que tínhamos, vamos ter o resto, vamos chegar às 200 no primeiro trimestre do próximo ano. Portanto, estamos vindo a reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, mas obviamente não é de um dia para o outro que se passamos do país que tem um menor número de camas para um país que atingiu a média. Fazemos isto no ano, um esforço gigantesco que está a ser feito, como é um esforço enorme que as pessoas estão todas a fazer para conterem a transmissão da pandemia, para aguentar as empresas, para se proteger o emprego, para se proteger os rendimentos, mas temos aqui um inimigo muito difícil, que é este vírus, e para o qual temos que continuar a dar luta. Boa tarde, Madalena Salema, da Antena 1. Corrija-me se estiver enganada. Das suas palavras percebi que poderia haver uma antecipação da reunião no IFARMED, se Não. fosse caso disso. Não. A reunião do IFARMED está marcada para dia 12. O que eu disse foi que, se justificasse, podemos até adotar as novas medidas não a partir do dia 15, mas antes do dia 15. Referi-me às medidas, não à reunião. Porque a reunião do IFARMED foi marcada para dia 12, não foi por acaso. Foi marcada para dia 12 porque é o dia onde os nossos peritos, os nossos diferentes especialistas identificaram como o dia onde podemos ter dados já mais seguros relativamente àquilo que foi a evolução da pandemia neste último mês. Porque, como sabe, à segunda-feira temos sempre números muito mais baixos do resto da semana, porque durante o fim de semana, obviamente, há menos testes. À terça-feira começamos a ter um melhor ponto de equilíbrio, portanto fixámos para dia 12 essa reunião. E ainda bem que assim foi. Veja bem, se nós tivéssemos adotado as medidas para o próximo mês, com base nos dados que dispunhamos na terça-feira passada, nós tínhamos adotado medidas com base numa realidade que eram 4.956 casos. Com grande probabilidade, o que teria sido adotado era pura e simplesmente estender por mais um mês o nível de restrições que têm tido até agora, e as variações existiriam de concelho para concelho em função de estarem em cima de 960, passarem para 480, passarem para 240, estarem abaixo de 240. Ora, os números de ontem e de hoje o que demonstram é que, se tivéssemos tomado essas decisões com base nos dados de terça-feira, provavelmente teríamos tido uma decisão precipitada em função daquilo que é a realidade efetiva. Ora,
se hoje tomássemos as medidas já com base nos dados de ontem e de hoje, arriscávamos também a tomar uma decisão precipitada, porque os próximos dias podem confirmar que a situação não era a de terça-feira, mas também não é a de hoje. Portanto, vamos aguardar, como previsto, para dia 12. No dia 12 vamos ter números, que é um período já suficiente para ver o impacto do que é que foi o Natal, do que é que foi as deslocações no período de Ano Novo e, portanto, podemos ter uma visão mais sólida de qual é a realidade. E, em função dessa realidade, tomar medidas. Porque é que vamos começar a ouvir os partidos e a concertação e os parceiros sociais, desde já, ainda não tendo os números certos? Porque podemos, desde já, começar a conjecturar o quadro das medidas em função dos diferentes cenários que possamos ter. E isso permite-nos ganhar tempo a partir do dia 12. Porque admita que, efetivamente, estamos numa situação como aquela que os números de ontem e de hoje indiciam e vamos continuar a ter aqui uma situação de novos casos ao nível dos 10 mil daqui até terça-feira. Aí, se assim for, feita a reunião do Infarmed, devemos tomar as medidas de imediato. Com o Sr. Presidente da República já tive a oportunidade de falar nesse sentido, vamos falar também com a Assembleia da República e nós, próprio Governo, estamos prontos para isso. Por isso é que eu admiti podermos antecipar medidas, as medidas, em vez de tomarmos só para dia 15, podemos tomar mais cedo. Deixa-me só mais um ponto. Se a situação o justificar, admite voltar a uma situação semelhante à que aconteceu em março em termos de confinamento? Sim, já tive a oportunidade há bocado de responder a seu colega, creio que se foi logo ao seu colega da RTP, que efetivamente o cenário que podemos ter como provável é voltarmos a um conjunto de medidas tipo as que adotámos em março, com a ressalva de todos os especialistas nos indicarem que não se justifica afetar o normal funcionamento das escolas. Havia, creio que, uma questão do observador e depois responder à questão que ficou em aberto. E uma coisa, no Infarmed vão estar os candidatos presidenciais? Nós temos, relativamente às medidas que adotámos para este mês, foram medidas que foram adotadas com um amplo consenso, foram explicadas, foram assumidas, quer nas oportunidades que ofereciam, quer nos riscos que comportavam. Acho que temos que ver agora qual é a sua evolução. É uma boa ideia essa de convidar os candidatos presidenciais para poderem estar na reunião do Infarmed ou poderem assistir à reunião do Infarmed de forma a que possam estar informados. Mas, tanto como tenho ideia, as últimas reuniões do Infarmed têm, aliás, sido transmitidas pelos órgãos de comunicação social. Muito bem, não queria deixar sem resposta a questão que o Tiago Contreiras colocou relativamente à Sra. Ministra da Justiça, para dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu tenho total confiança em todos os membros do Governo e, quando deixar de a ter, eles deixarão de ser membros do Governo. Compete exclusivamente ao Primeiro-Ministro escolher e indicar quem são os membros do Governo e é perante o Primeiro-Ministro que cada um dos membros do Governo responde pela sua atuação. E a confiança pela qual mantenho na Sra. Ministra não é simplesmente por uma razão em abstrato, é por uma razão em concreto. Porque a Sra. Ministra da Justiça agiu corretamente. Porquê é que a Sra. Ministra da Justiça agiu corretamente? Em primeiro lugar, a quem compete designar o procurador que representa Portugal na Procuradoria Europeia? Ao Governo. E o Governo, pura e simplesmente, podia ter escolhido quem bem entendesse. Quem bem entendesse. O Governo, contudo, decidiu que as designações de magistrados deviam ser feitas não por escolha do Governo, mas por escolha das entidades que em Portugal, de uma forma totalmente independente, gerem as respectivas magistraturas. O Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. E foi isso que fizemos. Quem escolheu o Procurador José Guerra foi o Conselho Superior do Ministério Público.
O Governo transmitiu e procedeu à ordenação de 3 possíveis candidatos. Esses 3 candidatos foram ouvidos na Assembleia da República, que os considerou a todos aptos para o desempenho das funções. Houve um júri designado pelo Secretariado-Geral do Conselho Europeu, que fez uma avaliação também dos candidatos e fez uma ordenação. E havia, de facto, uma diferença entre a ordenação do dito júri nomeado pelo Conselho e a ordenação feita por um órgão independente, que é o Conselho Superior do Ministério Público. E nessa dúvida, nós seguimos aquilo que devíamos seguir, que é respeitar a ordenação feita pelo um órgão independente, que é o Conselho Superior do Ministério Público. Eu, aliás, imagino a polémica que não iria em Portugal se, em vez de termos designado um magistrado que foi escolhido em primeiro lugar pelo Conselho Superior do Ministério Público, tivéssemos escolhido o candidato de um júri que não é um júri escolhido por uma entidade independente, mas foi escolhido pelo Conselho Europeu. Vocês já imaginam o que é que isto era? Agora, o que é absolutamente extraordinário é que, tendo o Governo respeitado escrupulosamente a independência das magistraturas, a autonomia do Ministério Público, de ter indicado o magistrado que ficou em primeiro lugar na seleção, na ordenação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, sem levantar esta polémica. De toda esta polémica, o único erro que foi verificado é que não no currículo que serviu de avaliação ao Conselho Europeu para tomar uma decisão final, mas numa carta que capeava o envio dessa documentação, haver 2 erros. Quanto ao nível profissional do magistrado em causa e outra quanto à função que tinha desempenhado num determinado processo. Tinha liderado esse processo na fase de investigação ou na fase de julgamento. Ora, qualquer desses erros é absolutamente irrelevante completamente para o processo de avaliação. E assim que a semana passada detectámos que existia esse erro, a Ministra da Justiça fez também o que lhe competia. Deu indicações ao nosso embaixador para escrever ao Conselho Europeu, dizendo, atenção, na carta que enviei em novembro do ano passado, há 2 anos, em novembro de 2019, para verem bem a antiguidade deste tema. A carta que enviei em novembro de 2019 tinha 2 erros e, portanto, registrei essa correção e corrigiu esses erros. Pronto. Está feito. São 2 lapsos. Não deviam existir lapsos. Não deviam existir lapsos. O Diretor-Geral da Política de Justiça assumiu os lapsos que cometeu do seu serviço e apresentou a sua demissão. Com exceção do Sr. Deputado Paulo Rangel e do Dr. Poiás Maduro, que lideram uma campanha internacional contra Portugal, em que participa também numa outra frente sanitária o deputado Ricardo Batista Leite, este tema não tem a menor relevância política. A menor. Quem esteve na conferência de imprensa que o Presidente do Conselho Europeu deu comigo há dois dias aqui em Lisboa e fizeram essa pergunta, bem, ele nem percebeu bem o que é que estavam a perguntar e disse logo que é um assunto que é um não tema. É um não tema. Portanto, a Sra. Ministra da Justiça hoje, com certeza, na Assembleia da República, terá oportunidade para esclarecer isto tudo, mas o que eu gostaria de deixar muito claro é o seguinte: as tentativas de alguns de quererem transformar a presidência portuguesa num palco de oposição ao governo português é um precedente gravíssimo, e com o qual nós não colaboraremos minimamente. Estamos totalmente de consciência tranquila. Se quiséssemos ter escolhido o procurador que bem nos apetecesse, tínhamos-lo feito porque a lei nos permitia. Alterámos nós próprios a lei, propusemos à Assembleia da República a alteração da lei para que fossem escolhidos por um órgão independente, precisamente para que houvesse total independência nesse processo de seleção. Quem escolheu o procurador João Guerra foi o Conselho Superior do Ministério Público. Aliás, pessoas tão insuspeitas
como o Dr. Magalhães e Silva, que, membro do júri, que já deu uma entrevista explicando pormenorizadamente como é que decorreu o processo no Conselho Superior do Ministério Público. O Procurador-Geral Adjunto António Coloni, que é um histórico do Ministério Público, foi há anos presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, é há anos representante de Portugal no Eurojust, escreveu um artigo esta semana, não sei se no Diário de Notícias, no Público, num desses, creio que foi no Público, explicando, aliás, pormenorizadamente todo este processo e, aliás, dizendo isto. Esta polémica só existe porque a Ministra fez o que devia, que foi dar, em conformidade com a nossa organização judiciária, respeitar a independência e a autonomia do Ministério Público. Porque se a Ministra tem feito simplesmente aquilo que a lei lhe permitia, que era nomear quem bem entendesse, esta polémica não tinha existido. Ora, isto demonstra bem o absurdo de toda esta discussão. E, portanto, quando eu reafirmo a confiança na Ministra da Justiça, não o faço por fazer, faço porque tenho razões para isto. Porque a Ministra agiu bem, porque o Governo agiu bem. E quem anda numa campanha a querer utilizar a presidência portuguesa para fazer campanha contra Portugal, abre um precedente gravíssimo e que não terá da nossa parte a menor complacência. E por isso disse aqui os nomes, porque sei bem quem quer organizar esta campanha internacional. Muito obrigado.